Olá, graça e paz. Eu sou o Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Chegamos agora à lição de número 12 da revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD. O título da lição é A Nuvem de Glória. Estamos, meus irmãos, quase no final do trimestre. Já é a penúltima lição. Como eu falei na lição passada, o tempo está passando muito rápido. E nesta lição trataremos então da simbologia da nuvem que cobria o tabernáculo, que cobria ali a nação de Israel enquanto eles estavam no deserto. O texto áureo da lição está no Salmos 57, versículo 5, e nos diz: Sê exaltado, ó Deus, sobre os céus, seja a tua glória sobre a terra. Já a verdade prática nos ensina: adoremos e louvemos a Deus, pois a sua glória enche os céus e a terra. A leitura bíblica em classe está no livro de Êxodo, no capítulo 40, versículos 34 ao 38, e depois no livro de Números, capítulo 9, versículos 15 e 16. Acompanhe a leitura. Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Agora, Números, capítulo 9, versículos 15 e 16. E no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho. E, à tarde, estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e, de noite, havia aparência de fogo. Aqui temos, então, meus irmãos, a leitura bíblica em classe. Passemos agora ao objetivo geral. Objetivo geral: revelar como a nuvem de glória estava sobre o povo de Deus. Então veja bem, revelar como a nuvem de glória estava sobre o povo de Deus. A lição de hoje, conforme o título diz, vai tratar da nuvem de glória que estava sobre o tabernáculo e sobre também o povo de Israel, como eu já citei no início deste vídeo. Como objetivos para os tópicos nós temos: primeiro, apresentar a coluna de nuvem. Segundo, explicar a Shekinah, que esteve presente nas peregrinações de Israel. E por fim, destacar algumas lições para hoje. Vamos então à introdução. Em Êxodo 40 e Números 9, registram o cuidado de Deus com Israel. Na caminhada do deserto, rumo à terra prometida, uma nuvem permanecia sobre o tabernáculo. Na realidade, meus irmãos, a nuvem acompanhava os israelitas desde que eles saíram do Egito. A partir do momento em que eles começaram a sua jornada, a sua caminhada, a nuvem já passou a acompanhá-los. E não apenas a acompanhá-los, na realidade a nuvem era quem os dirigia. Os israelitas caminharam os 40 anos no deserto, dirigidos pela nuvem. Então, ela não só os acompanhava, mas ela também o dirigia, como está lá em Êxodo, no capítulo 13, versículos 20 e 22, que será mencionado no tópico 1 desta lição. Continuando então, a imagem dessa nuvem marcou a história de Israel, pois ela cobria a tenda da congregação, enchia o templo, enfim, um símbolo vivo de que Deus estava entre o seu povo. Anelemos por essa maravilhosa presença. Aqui nós já vemos, meus irmãos, que o comentarista
começa a fazer uma ligação direta entre a nuvem e a glória de Deus. Ele faz assim uma referência bem direta, como se a nuvem representasse a glória de Deus para os israelitas. Nós vamos tentar desenvolver este pensamento no decorrer dessa lição. Como ponto central nós temos: devemos louvar e adorar a Deus, pois a sua glória enche a terra e os céus. Louvado seja o nome do Senhor. Subtópico 1. Quando a nuvem cobriu a tenda da congregação. A nuvem aparecia durante o dia sobre o tabernáculo. Era a Shekinah de Deus sobre o santuário. Aqui, meus irmãos, temos a primeira referência que o comentarista faz, onde ele afirma que a nuvem era a glória de Deus. Porém, nós encontramos na Bíblia, nas Escrituras, que não era a nuvem a glória de Deus, mas que a glória de Deus poderia se manifestar na nuvem, como vemos em Êxodo, no capítulo 16, versículo 10. Ali nos diz que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Isso nos dá a entender que a glória é uma coisa e a nuvem é outra. Apesar de que a glória pode se manifestar na nuvem, como nós acabamos de mencionar em Êxodo 16 e 10. Dê uma olhada no versículo que você verá. Aparentemente são coisas distintas. A glória do Senhor é uma e a nuvem é outra. E ainda encontramos em Êxodo, no capítulo 24, versículos do 15 ao 17, nos mostra que realmente há uma diferença entre a nuvem e a glória. Vou ler com vocês, ou vou ler para vocês, esses versículos de Êxodo 24, 15 a 17. Preste atenção. E subindo Moisés o monte, a nuvem cobriu o monte, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Então perceba, e habitava a glória do Senhor sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias. Nos dá a entender que são coisas distintas. E ao 7º dia chamou o Senhor a Moisés do meio da nuvem. Observem, e o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Então percebam, lá em Êxodo 16 e 10 diz que a glória se manifestou na nuvem. E aqui em Êxodo 24, 15 a 17, diz que a aparência da glória era como um fogo consumidor aos olhos dos filhos de Israel. Então, por esses 2 versículos, nós podemos compreender que a nuvem era uma e a glória era outra. Apesar de que, como eu já disse algumas vezes, a glória poderia se manifestar na nuvem. Dando sequência, então, embora o termo não se encontre no texto original do Antigo Testamento, Shekinah é a palavra adotada pela tradição judaica. Então percebam, Shekinah não tem na Bíblia. Inclusive, existem muitas pessoas que combatem o uso da palavra Shekinah como sendo, ou como representando, como significando a glória de Deus. Andei pesquisando e olhando alguns canais do YouTube, alguns sites da internet, e nós vemos que muitas pessoas combatem o uso da Shekinah. Dizem que não é a glória de Deus. Dizem que isso passou a ser considerado muito depois, pela cabala judaica. Enfim, tem uma confusão que envolve essa questão da Shekinah. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, professor, professora, tomemos bastante cuidado para que nós não entremos em discussão. Se você quiser pesquisar um pouquinho mais sobre esse assunto, fique à vontade. Mas existe muita controvérsia na internet sobre essa questão da Shekinah. Em relação à literatura, tanto Champlin quanto Baxter dizem que o termo Shekinah significa morada ou moradia ou a presença de Deus. Então perceba, Shekinah significa moradia ou presença. Quando a Shekinah, que as pessoas mencionam, se manifestava, nada mais era do que Deus manifestando a sua presença ali naquele lugar. Champlin ainda completa dizendo que apesar de que Shekinah não ser encontrado na Bíblia, esta palavra pode muito bem representar as manifestações de Deus no meio do seu povo. Então daí nos dá a entender que essa questão da Shekinah, que muitos ligam com a glória de Deus, nada mais é do que a manifestação de Deus
E quando Deus se manifesta, realmente ele se manifesta com a sua glória. A questão do significado de Shekinah como sendo a glória de Deus, Champlin diz que é um significado alternativo, que o primeiro significado é morada ou presença de Deus. E a questão da glória é um significado apenas alternativo. Quando nós olhamos no dicionário, existem ali o significado principal e os significados alternativos. Então, essa questão da glória de Deus, para Champlin, seria apenas um significado alternativo. Mas para nós, cristãos, servos do Senhor, não faz muita diferença. Shekinah nós podemos considerar que é a morada ou a manifestação da presença de Deus. E quando Deus se manifesta, com certeza ele se manifesta através da sua glória, através da sua presença. Vocês se lembram que quando Moisés estava conversando com o Senhor, ele pediu para que Deus mostrasse a ele a sua glória. O que é mostrar a sua glória? Que Moisés pudesse contemplar a presença de Deus. Mas Deus disse a ele, não pode. Ninguém pode ver Deus e permanecer vivo. E ele teve a oportunidade tão somente de ver o Senhor pelas costas. Então, para nós, irmãos, não faz muita diferença se é realmente morada, a presença, ou então a glória de Deus. Para nós, não faz muita diferença, pois somos cristãos, estamos seguindo no caminho da salvação. E para nós, como eu já disse, não faz muita diferença. Fiquemos, então, com este significado principal que o Champlin e o Baxter nos trazem, que é morada ou a presença de Deus. Continuando então, os sábios judeus evitavam a palavra kabote ou kabod, que significa glória, por causa da sua sacralidade. Nós encontramos também essa palavra kabot ou kabod tendo realmente o significado de glória. Essa questão do que o comentarista colocou, que os judeus evitavam o uso desta palavra, eu não consegui achar em nenhuma literatura nada que viesse a corroborar com essa informação. Inclusive, no livro de apoio que nós adquirimos no começo do trimestre, eu procurei sobre essa questão e a lição 12, que deveria trazer subsídios para essa lição, é um capítulo muito fraco, um capítulo que nada fala sobre o que tratamos aqui nesta lição. Então, mais uma vez, eu digo a vocês que, infelizmente, a compra desse livro para esse segundo trimestre de 2009, o livro de apoio, foi praticamente inútil. Vamos ver agora para o próximo trimestre como será o livro ali do pastor Elinaldo Renovato, que fala sobre mordomia. Eu prometi a vocês trazer alguma coisa sobre o livro, porém vou fazer isso na primeira aula. Para a primeira aula do próximo trimestre, nós estaremos trazendo aí um overview muito rápido sobre o que encontramos no livro, até porque para você decidir se deve comprá-lo ou não. Continuando então, assim Shekinah, segundo o termo aramaico, descreve a manifestação visível da glória de Deus. Continuando então, subtópico 2, a glória de sua presença. A ideia que o povo de Israel tinha de Deus era a de que ele morava no santuário. Assim, a nuvem sobre o tabernáculo revelava que o Altíssimo encontrava-se de modo especial no santuário. No sentido que o comentarista está dando à frase que foi colocada, a nuvem era símbolo da presença divina, ou seja, o significado original de Shekinah, como nós vimos agora há pouco. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que não significava necessariamente a presença do Deus Todo-Poderoso, mas sim que havia ali uma presença divina. Como assim uma presença divina? Nós vemos que não era a todo tempo que Deus estava na nuvem. Até porque o próprio Deus havia falado para Moisés que ele mesmo não iria entre o povo, porque o povo era de dura serviço, ou seja, de coração duro, um povo teimoso. E que se Deus fosse no meio do povo, Deus eliminaria aquele povo da terra, porque aquele povo tinha um dom especial de irritar a Deus. Veja o que diz ali em Êxodo, no capítulo 33, versículos de 1 a 3. Prestem atenção na leitura. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui
tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, à terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: à tua semente a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, a uma terra que manda leite e mel, porque eu, Deus falando, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. Então, meus irmãos, entendam que por esse versículo, Deus estava dizendo: não irei eu, enviarei um anjo adiante de ti, porque se eu for, eu consumirei este povo no meio do caminho. Então, daqui, tudo bem que depois Moisés pede, para que Deus vá na frente, para que, se tu não for conosco, não permita que nós saiamos daqui. Porém, e esse versículo nos dá a entender que havia a possibilidade de realmente Deus não estar em pessoa presente ali na nuvem. Que em algum momento poderia, ao invés de Deus, ter um anjo ali. Até porque quando Israel saiu do Egito e chegou ali próximo do local da travessia, onde Israel ia atravessar o Mar Vermelho, a Bíblia fala claramente que ali quem estava presente era o anjo do Senhor. Esse texto está ali em Êxodo, no capítulo 14, versículo 19. Quando o anjo do Senhor se desloca da frente do povo e vai para trás do povo, para a parte de trás do arraial de Israel, junto com a nuvem, e faz uma separação entre os israelitas e os egípcios. A Bíblia fala que os israelitas não conseguiram, os egípcios não conseguiram chegar perto dos israelitas durante toda a noite, porque aquela nuvem fazia uma separação entre eles. E a nuvem se tornava uma escuridão para os egípcios e claridade para os israelitas. Então percebam que ali a Bíblia menciona que era o anjo do Senhor. Tudo bem, alguns de vocês poderão dizer: mas o anjo do Senhor, normalmente na Bíblia, a aparição do anjo do Senhor é uma teofania. Normalmente é Deus se apresentando em forma visível. Teofania significa isso: Deus se manifestando de uma forma visível para o homem. Porém, irmãos, isso dá um pouquinho de discussão. Realmente era o Senhor? Realmente era um anjo? Enfim, eu só trouxe essa discussão aqui para que os irmãos entendam que pode ser que Deus não estava 100% na nuvem, 100% do tempo na nuvem. Pode ser que em algum momento tivesse um anjo como Deus, como nós já lemos em Êxodo 33, Deus mencionou que mandaria um anjo, que ele mesmo não iria por conta da dureza de coração daquele povo. Continuando então, o Deus de Israel era o centro do culto e da adoração do seu povo. E do seu coração, ele é o Senhor? Aqui o comentarista faz uma pergunta, Que Deus, primeiro ele faz uma afirmação, que Deus era o centro de culto e de adoração do povo. E nos faz uma pergunta: e em relação a nós? Deus está no centro? Ele é o Senhor? Ele está na posição mais importante nas nossas vidas? Algo para que pensemos. Subtópico 3, a glória no hebraico e no aramaico. A palavra glória é uma das mais ricas e diversas do contexto linguístico do Antigo Testamento. São encontrados pelo menos 8 termos para designá-la, tanto no aramaico quanto no hebraico. E aqui o comentarista dá 3 versículos: Salmo 113:3, Daniel 2:37, 1 Crônicas 29:11. Na realidade, irmãos, eu até pesquisei sobre essa questão dos 8 termos, porém eu não encontrei em lugar nenhum. Pelo menos na literatura que eu tenho, eu procurei e não encontrei. E mais uma vez eu repito, no livro de apoio para esse trimestre escrito pelo pastor Helenay Cabral, não há citação nenhuma a respeito disso. Ou seja, mais uma vez eu expresso o meu descontentamento, a minha desilusão, a minha decepção em relação a esse livro de apoio, que realmente nos ajudou muito pouco. Foi um dinheiro muito mal investido. E aqui eu procurei sobre essa questão dos 8 termos, da palavra glória, tanto no hebraico quanto no aramaico, e não achei nas literaturas que eu tenho, eu não encontrei. Se acaso você, meu irmão, professor, professora, quiser nos ajudar, sabe aonde que está esse texto, aonde eu posso encontrar isso, por favor, deixe nos comentários, que eu irei pesquisar, que eu muito me interesso por estas coisas. Mas, mais uma vez, eu não consegui encontrar nenhuma informação para confirmar
esta frase ou essa colocação do comentarista. Vocês podem perceber que desde que começamos o canal a fazer os vídeos, nosso propósito é fazer uma análise crítica daquilo que o escritor colocou na lição. E junto com essa análise crítica, nós tentamos, fazer como os bereanos faziam, que era pegar o que o comentarista escreveu e olhar dentro da Bíblia. E por isso muitas vezes a gente encontra, por causa da Bíblia, por causa do entendimento bíblico, por causa daquilo que está escrito na Bíblia, encontramos algumas divergências. E quando há uma afirmação como essa, nós gostaríamos de saber de onde ele tirou isso, de onde que ele leu, aonde que ele pesquisou. Só que eu realmente não consegui encontrar. Se você, irmão, minha irmã, quiser nos ajudar, sabe onde isso está escrito e quiser nos passar as referências, por favor, nos ajude nessa questão. Gostaríamos muito de saber de onde ele tirou esta informação. Seguindo então, quando se refere a Deus, a palavra glória designa o esplendor e a majestade do Todo-Poderoso entre o seu povo. A grande lição a ser aprendida aqui é que a aprovação divina quanto ao nosso ministério é necessária e imprescindível. Aqui, meus irmãos, eu quero entender que o comentarista, por essas duas frases, quando ele diz aqui, quando se refere a Deus, a palavra glória designa o esplendor e a majestade do Todo-Poderoso entre o seu povo, e a frase, a grande lição a ser aprendida aqui é que a aprovação divina quanto ao nosso ministério é necessária e imprescindível. Aqui nos faz entender, ou dá-nos a entender, que o comentarista está se referindo à questão da manifestação divina em cima da nossa obra, daquilo que fazemos no ministério. Vocês se lembram que quando Moisés foi consagrar o tabernáculo, consagrar Arão, desceu fogo do céu, a glória se manifestou como sendo uma confirmação daquele ministério. E aqui o comentarista diz que a aprovação divina ao nosso ministério é necessária e imprescindível. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, que muitas vezes a aprovação de Deus ao nosso ministério, ela não vem de forma visível. A aprovação do nosso ministério muitas vezes não vem assim para que todo mundo veja. Na realidade, lá em Mateus no capítulo 7, existe uma palavra muito dura para essa questão dos sinais. Mateus 7, 21, 23. Muitas vezes as pessoas veem o ministério de um ou de outro. Mas Deus se manifesta, é a glória de Deus, e acontece isso, acontece sinais, prodígios e maravilhas. Tomemos cuidado, irmãos, porque muitas vezes sinais, prodígios e maravilhas não estão ali confirmando o ministério. Vamos ler o que diz em Mateus 7, 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Vejam, eles profetizavam, meus irmãos, em nome de quem? Não sei. Eles diziam que era no nome de Cristo, mas Cristo disse que não os conhecia. Não profetizamos nós, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Vejam, profecia, expulsão de demônios e maravilhas. No nosso entendimento, tudo isso seria sinais da aprovação divina para qualquer ministério. Às vezes, vemos muitas pessoas correndo atrás dos profetas, correndo atrás daqueles que operam milagres, daqueles que curam. E aqui em Mateus 7, o Senhor Jesus diz que isso não é sinal, porque as pessoas podem estar fazendo tudo aquilo, mas o ministério dele pode estar reprovado. Ou pior ainda, Cristo pode dizer-lhes que não os conhecia. Na sequência nos versículos diz assim, e então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então perceba, irmãos, o comentarista diz que realmente, quando a glória de Deus se manifesta para confirmar o nosso ministério, é uma coisa maravilhosa. Ele diz que até é imprescindível, precisaríamos disso. Mas temos que entender que muitas vezes isso não acontece. Até porque, se nós formos ver aquele conceito que Paulo colocou em Romanos e também em 1 Coríntios sobre a igreja como um corpo. E a igreja como um corpo é formada por vários membros. Nós citamos isso numa aula anterior. O ministério, por exemplo, de um membro, quando comparamos com o corpo. Um membro lá de dentro do corpo. Você consegue enxergar o que o coração faz?
Você consegue enxergar o que o pulmão faz? Você consegue enxergar o que os outros órgãos internos do corpo fazem? De forma nenhuma, estão lá escondidos. Nós enxergamos o que os olhos fazem, o que a boca fala, enfim, aquilo que está exterior. Mas o interior nós não conseguimos enxergar. Então, muitas vezes aquelas pessoas que têm uma chamada linda e maravilhosa, mas uma chamada oculta, fica ali quietinho, como se fosse um membro interno do corpo de Cristo, um membro que ninguém vê. Aquele pode ter um ministério muito importante, mas diante dos homens pode ser desprezado ou desprezível, entre aspas. Então percebam que nós temos que tomar bastante cuidado com essa questão da manifestação de uma glória para confirmar o nosso ministério. Percebam também na vida de Jeremias. Jeremias pregou décadas, e era um profeta rejeitado, era um profeta perseguido, era um profeta considerado como um traidor de Israel, porque ele vivia profetizando, os babilônicos virão e conquistarão as terras, vocês têm que ir, vocês devem ir para a Babilônia, vocês devem se render a eles. Ou seja, Jeremias era considerado um traidor e, no entanto, ele era um profeta de Deus. Diante dos homens, o seu ministério estava reprovado, mas diante do Senhor nosso Deus, ele era um vaso precioso para a glorificação do nome do Senhor. Então percebam, meus irmãos, tomemos bastante cuidado com essa questão dos sinais, da glória. Eu quero ver a glória de Deus no meu ministério. É bom, porém tomemos cuidado. Às vezes Deus nos chama para um ministério interno, para uma posição de membro interno, onde ninguém vê, onde ninguém muitas vezes dá valor. Mas o nosso Deus, ele é poderoso. E segundo a palavra do Senhor, ele não se esquece daquilo que fazemos para ele. Galardão há para aqueles que servem ao Senhor de forma fiel, de forma abnegada. Continuando então, no estudo da nuvem de glória, percebemos claramente que Deus deseja operar no meio do seu povo. Ele ainda confirma e promove a sua obra. Chegamos agora ao subtópico 2, a Shekinah que esteve presente nas peregrinações de Israel. 1. A glória permanente de Deus. Havia uma promessa de Deus para a descendência de Abraão, tomar posse da terra de Canaã. Para cumprir esse objetivo, a presença de Deus permaneceu com Israel desde a saída do Egito até a entrada da terra prometida, como está lá em Êxodo 13, do 20 ao 22, conforme já mencionamos. Aqui, meus irmãos, mais uma vez a repetição daquilo que eu já disse anteriormente. Existia ali uma presença divina que nós não temos garantia 100% de que era 100% a presença de Deus. Podia ser o anjo do Senhor, podia ser o anjo que Deus havia falado para Moisés. Mas o importante de tudo isso é, Deus cumpriu a sua palavra. A nuvem estava ali de dia, a coluna de fogo estava ali de noite, e Deus nunca desamparou aquele povo. Em nenhum momento dos mais de 40 anos que eles estiveram ali no deserto, Deus os amparou, Deus os dirigiu, Deus os protegeu. Continuando então, ele cumpriu sua promessa e guiou Israel pelo meio do Mar Vermelho, derrotando Faraó e seus cavaleiros. Ali a nuvem do Senhor trouxe trevas e embaraços aos perseguidores egípcios. A nuvem conduzia Israel nas suas peregrinações, conforme o apóstolo Paulo menciona em uma das suas cartas. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 e 2. Aqui é o que já tínhamos comentado anteriormente, quando mencionamos ali, quando Israel estava ali naquele platô, ou naquela região ali, bem de frente ao Mar Vermelho, onde ia atravessar, os egípcios vieram em perseguição a eles, e a nuvem se deslocou da frente dele para a parte de trás do arraial dos israelitas, fazendo então uma separação entre os egípcios e os israelitas. E conforme o comentarista mencionou, Deus deu a Israel uma grande vitória ali naquela passagem pelo Mar Vermelho. E a nuvem ali a nuvem teve ali uma função primordial, que foi proteger, separar os egípcios dos israelitas, não permitindo que os egípcios chegassem próximos aos israelitas para fazer-lhes mal. Os israelitas estavam muito temerosos, até clamaram a Moisés, até pediram socorro para Moisés, e Moisés, se você se lembra ali em Êxodo,
até foi clamar ao Senhor. Até Deus o repreendeu dizendo, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então ali naquele momento o povo estava muito temeroso, mas Deus confortou Moisés, o coração de Moisés, e disse, não, mande o povo marchar, porque a vitória já está preparada, louvado seja o nome do Senhor. E em relação a essa questão das promessas de Deus, nós vemos que mesmo aquele povo sendo um povo de dura serviço, como diz a Bíblia, um povo teimoso, um povo desobediente, um povo, enfim, que só a misericórdia de Deus, a Bíblia fala que Deus cumpriu todas as suas promessas em relação àquele povo. No livro de Josué, no capítulo 21, versículo 45, diz assim, nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Vejam, irmãos, que Deus maravilhoso. Mesmo o povo sendo rebelde, mesmo o povo tendo irritado ao Senhor, mesmo o povo tendo tentado a Deus, Deus permaneceu fiel com as suas promessas, não tirou a proteção, não tirou o cuidado daquele povo durante os mais de 40 anos que eles passaram ali no deserto, na sua peregrinação. Deus é tremendo, louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, a nuvem de Deus nos montes e desertos. Moisés subiu ao monte Sinai e entrou no meio da nuvem e ali ficou por 40 dias e 40 noites, conforme Êxodo 24, do 15 ao 18. Deus falaria com ele na nuvem, de onde o legislador de Israel receberia as tábuas dos 10 mandamentos e a revelação quanto à construção do tabernáculo, conforme Êxodo 24, 15 e 18, que nós já lemos, e comparado com os capítulos de 25 ao 27, depois o mesmo livro de Êxodo, no capítulo 34, versículos de 1 a 9. Aqui, meus irmãos, é importante notar que no topo do monte havia nuvem, mas também havia a glória de Deus. Lembra que falamos que a nuvem era uma coisa era a nuvem, a outra coisa era a glória? No Êxodo 24, 17 fala claramente, como nós já lemos anteriormente. E o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cume do monte aos olhos dos filhos de Israel. Então, Moisés subiu ao monte, entrou na nuvem, mas a glória do Senhor se manifestou ali como um fogo consumidor. É até difícil de se explicar essa questão do fogo. Nós não sabemos se é esse fogo que nós conhecemos, se é simplesmente uma cor de fogo, enfim. É muito complicado você detalhar essa questão, mas o que a Bíblia diz é que era como um fogo consumidor no cume do monte, a glória do Senhor. Continuando então, enquanto o povo marchava para avançar pelo deserto, a nuvem se movia. Em cada jornada, em cada peregrinação, o Senhor era com o seu povo. Não se desespere, pois o Espírito Santo conduz a sua igreja. Ele habita em você. Aqui, meus irmãos, podemos fazer uma ligação clara entre a nuvem e o Espírito Santo. A nuvem manifestava a glória de Deus e o Espírito Santo também manifesta hoje a glória de Deus. Vocês se lembram o que Cristo disse? Ele me glorificará, falando do Espírito Santo, porque receberá do que é meu. Então, o Espírito Santo hoje, ele glorifica a Deus. O Espírito Santo hoje nos guia, o Espírito Santo hoje nos protege, o Espírito Santo hoje intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui podemos considerar esta nuvem que manifestava a glória de Deus no meio do povo como sendo uma figura do Espírito Santo nas nossas vidas. O Espírito Santo está presente em nós que somos salvos, como selo nos nossos corações. E para aqueles que foram batizados com o Espírito Santo, ele ainda é o revestimento de poder que está registrado ali em Atos 1:8. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então podemos claramente fazer uma ligação entre a nuvem e o Espírito Santo para nós hoje. Enquanto temos o Espírito Santo em nossas vidas, enquanto olhamos para Ele, nós temos uma direção segura e firme para o nosso caminho.
Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, a nuvem se manifestou sobre o propiciatório. A palavra de Deus revela que o propiciatório, que ficava sobre a Arca da Aliança, era o maior símbolo da sua presença. Ali Deus se manifestava por meio da nuvem de sua glória, como diz em Levítico 16, 1 e 2, e também Números 7, versículo 89. Aqui, meus irmãos, eu tenho uma colocação para fazer a vocês um pouquinho diferente. O comentarista, ele diz que nos dá a entender que essa nuvem que estava sobre o propiciatório era justamente a mesma nuvem que estava acima do tabernáculo. Mas eu queria lembrar-lhes que existia uma outra nuvem dentro do Santo dos Santos, ali onde estava o propiciatório. E que nuvem era essa? Era uma nuvem de incenso. Se vocês se lembrarem bem do texto, que está ali em Levítico, capítulo 16, versículos 12 e 13, o sumo sacerdote, quando ia entrar no lugar santíssimo, ali no dia da expiação, no Yom Kippur, como foi tratado na aula passada, ele era, em um momento, ele precisava pegar um incensário na sua mão, encher esse incensário com as brasas tiradas ali do altar do holocausto lá fora. E quando ele entrasse no lugar santo e depois no lugar santíssimo, ele precisava colocar incenso sobre aquele incensário. E o que acontece quando você coloca incenso sobre brasas? Levanta uma fumaça grande. E essa fumaça, segundo a Bíblia Sagrada, conforme nós lemos, conforme está em Levítico 16, 12 e 13, essa fumaça de incenso, ela enchia totalmente o lugar santo. E o que eu quero trazer como meditação é: será que a nuvem que está se referindo, que aqui está se referindo no texto, era a nuvem que estava sobre o tabernáculo, ou era a nuvem do incenso que estava ali dentro do lugar santíssimo? No meu entendimento, a nuvem que está dizendo ali era a nuvem de incenso, porque a Bíblia fala que aquela nuvem ia cobrir o propiciatório. E se a nuvem cobrir o propiciatório, como é que ia misturar com a outra, né? Se fosse a nuvem de cima? Porque o incenso precisaria ter. Era a ordenança. Em Levítico 16, como eu já disse, 12 e 13, fala claramente. O sacerdote precisava levar o incensário para dentro do lugar santíssimo, cheio de brasas, e colocar o incenso. E isso gerava uma fumaça de incenso bem espessa dentro do lugar santíssimo. E aí cobria tudo ali naquela região. Então percebam que pode ser que, no meu entendimento, não foi a nuvem que estava por cima do tabernáculo, e sim essa nuvem de incenso a qual Deus se referia ali dentro do lugar santíssimo. Mas os irmãos têm liberdade de discutir, os irmãos têm liberdade de colocar a sua posição nos comentários desse vídeo. Fiquem à vontade. Vamos crescer uns com os outros, vamos discutir esses assuntos que são pertinentes para a lição a ser ministrada. Fiquem à vontade para comentar se assim acharem necessário. Mas para mim, no meu entendimento, a nuvem a qual se refere justamente era a nuvem de incenso dentro do lugar santo, pois essa nuvem de incenso cobriria totalmente o propiciatório ali diante do sumo sacerdote que ali entrasse. Dando sequência então, à luz da Santa Palavra, não podemos nos conformar com a frieza espiritual e com a indiferença com a Palavra de Deus. Ora, diferentemente daquela época, hoje podemos entrar no lugar santíssimo com plena liberdade no Espírito Santo, pois este foi derramado de maneira abundante sobre o povo de Deus, como diz em Atos 2, versículos do 1 ao 13. Aqui cabe um outro parênteses em relação à frieza espiritual. Nós vemos pela palavra, meus irmãos, que infelizmente essa frieza espiritual já estava prevista, não infelizmente pela previsão, pela profecia deixada por Cristo, mas infelizmente pela situação apontada pela profecia. O próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus disse que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E não é o que estamos vivendo hoje, não é o que estamos presenciando em praticamente todos os lugares. O comentarista nos dá aqui um incentivo para nós não nos conformarmos com esta frieza. E realmente nós, como formadores de opinião, nós como pessoas colocadas por Deus para instruir a igreja, instruir o povo de Deus,
nós precisaremos ser os primeiros, irmãos, a buscar realmente um avivamento da parte de Deus. Estamos, se eu não me engano, na aula passada eu citei a respeito disso também. Percebamos então que há um mover do Espírito Santo no sentido de nos conscientizar, a incentivar a busca pela renovação, a busca pelo avivamento, a busca para que voltemos ao Evangelho. Existe até um site na internet, um ministério chamado Voltemos ao Evangelho. E nunca foi tão séria essa questão de nós precisarmos retornar ao Evangelho simples, ao Evangelho puro, ao Evangelho que salva, ao Evangelho, como Paulo diz, que é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, meus irmãos, nos levantemos, nos posicionemos no sentido de incentivar os nossos alunos a buscarem a Deus, mas que nós façamos do jeito certo, que nós sejamos o exemplo para isso. Nós não apenas indiquemos o caminho, mas que nós possamos dizer: siga os meus passos, venha comigo, que esse é o caminho certo. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos agora ao tópico 3, algumas lições para hoje. A nuvem sobre o tabernáculo não era comum. Deus usa coisas visíveis para ensinar verdades espirituais. Aqui, irmão, nós vemos que realmente Deus usa coisas visíveis para nos ensinar verdades espirituais. E como diz uma parte da pedagogia, Deus usa muitas vezes aquilo que sabemos para nos instruir em alguma verdade espiritual. Vocês se lembram de que quando Cristo estava no seu ministério, ele usava muito a questão do recurso das parábolas. O que eram parábolas? Tudo bem que uma parte das parábolas, elas eram utilizadas para que o povo ouvisse as verdades bíblicas e não a entendesse. Mas nós vemos ali em muitas das parábolas que Cristo usava exemplos cotidianos daquele povo para ensinar-lhes verdades espirituais. Vocês se lembram quando Cristo falou com Nicodemos: és tu mestre em Israel e não sabe isso? Ou seja, Cristo estava falando de coisas naturais como sendo referências para as coisas espirituais, e Nicodemos não estava entendendo. Então percebam que Cristo lançava a mão muitas vezes das parábolas para instruir o povo a respeito das coisas espirituais, porém baseadas nas coisas que eles lidavam no dia a dia. Cristo falava muito de pecuária, Cristo falava muito de plantação, Cristo falava muito desses assuntos que eram um assunto trivial, ou seja, era um assunto que aquele povo lidava todos os dias e que, teoricamente, deveria ser mais fácil de ser entendido. Aqui o comentarista então cita esta questão de que Deus usa coisas visíveis para nos ensinar verdades espirituais. E hoje nós, como ensinadores, nós até como pregadores, precisaríamos lançar mão justamente de temas atuais. Eu não estou dizendo que a Bíblia ela está ultrapassada nunca. A Bíblia é sempre atual. Como alguém diz, a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, porque a Bíblia trata de tudo. Tudo aquilo que o homem precisa para chegar ao céu, a Bíblia trata. Mas o que eu quero dizer o que é? Muitas vezes a questão dos termos pecuários, dos termos de plantação, não é comum para nós, por exemplo, que nascemos na cidade, que nós não lidamos com pecuária. Então cabe a nós, professores, cabe aos pregadores, fazer uma conversão dos princípios, muitas vezes, para os temas mais atuais. Não que eu não possa usar as parábolas, claro que podemos, mas eu quero dizer que muitas vezes nós precisamos fazer uma tradução daquilo que Jesus queria falar naquela época para aquilo que as pessoas, principalmente os jovens, entendem hoje. Então, nós fiquemos atentos e sejamos sensíveis a essas questões das verdades espirituais, que precisam ser ensinadas e muitas vezes através de símbolos naturais, símbolos visíveis, coisas visíveis. Deus pode nos instruir e inspirar para usar como referência, justamente para ensinar estas verdades espirituais. Continuando, aquela nuvem era especial, pois não obedecia às leis da natureza criadas por ele próprio, pelo próprio Deus. Tinha características de uma nuvem comum, mas não era algo comum. Aqui, meus irmãos, precisamos ir um pouquinho mais além. A nuvem, ela não servia apenas para fins espirituais. A nuvem não estava ali
apenas para demonstrar, entre aspas, a presença de Deus. A nuvem também, ela tinha a sua serventia natural. Como assim serventia natural? Vocês sabem que no deserto as temperaturas chegam a, dependendo da região, acima de 40 graus Celsius durante o dia. No deserto não há árvores para você se proteger do sol. E o sol batendo na cabeça da pessoa, imagine o mal que faz. E o que acontecia com essa nuvem? A nuvem, ela formava uma cobertura de proteção para os israelitas. E acreditamos que aquela nuvem os protegia para que o sol não pegasse diretamente sobre eles. Ou seja, aquela nuvem provia uma proteção contra o sol causticante do deserto para os israelitas. Então entendam que a nuvem não estava ali apenas com fins, com objetivos espirituais. Deus usava esta nuvem também para favorecer os israelitas no que diz respeito ao natural, ao corporal, ao físico. E a Bíblia ainda fala que à noite a nuvem meio que se transformava numa coluna de fogo. E o deserto, meus irmãos, só para lembrá-los, o deserto é uma região muito complicada com essa questão de retenção de temperatura. A areia do deserto, ela não segura temperatura, ela não retém temperatura. Então, os mais de 40 graus que chega durante o dia, à noite, como a areia não retém, não segura, não guarda essa temperatura, a temperatura cai a níveis próximos de zero à noite. E o que Deus fez, irmãos, para proteger os seus filhos durante a noite? A nuvem se transformava numa coluna de fogo. E o que o fogo faz, meus amados irmãos? O fogo aquece. Então percebam, durante o dia a nuvem servia como se fosse uma cobertura contra o poder do sol. E durante a noite a nuvem se transformava numa coluna de fogo e servia, além de iluminação, a coluna de fogo também servia como aquecimento para os israelitas. Vejam que Deus maravilhoso, aleluia. Vejam que Deus tremendo, que mesmo, como já dissemos anteriormente, mesmo o povo sendo rebelde, mesmo o povo sendo cabeça dura, mesmo o povo sendo teimoso, a mão e a proteção de Deus nunca se afastou daquele povo. Deus cumpriu todas as promessas feitas a eles, como nós já lemos lá em Josué. Deus cumpriu todas as promessas. Então percebam, a nuvem não tinha só objetivos espirituais, a nuvem também tinha objetivos físicos, objetivos de guardar e abençoar o povo também no lado físico da coisa, proteção contra o sol durante o dia e calor e luz durante a noite. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, ele usou a imagem de elementos físicos para manifestar a sua glória. Não perca a sensibilidade espiritual. Perceba que Deus pode e quer falar agora com você. Ele usa coisas comuns para manifestar a sua glória. Salmos 19, versículo 1 nos diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus, meus irmãos, já estão manifestando a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Existem alguns ex-ateus que afirmaram que eles não tinham fé suficiente para continuarem ateus depois que começaram a estudar a natureza, começaram a estudar as coisas criadas. E para eles, e também para nós, é impossível que as obras criadas por Deus fossem resultado do acaso. De repente aconteceu, de repente, não existe de repente. Deus está no controle de tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez, Deus operou e Deus manifesta a sua glória através até da natureza. Aqueles que muitas vezes vão querer se justificar que nunca ouviram falar de Deus. A natureza está dizendo, a natureza está testemunhando. Os céus estão manifestando a glória do Criador e ninguém ficará justificado perante Ele em dizer: eu nunca ouvi falar de Deus. Olhe para a natureza e a natureza está pregando para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então, a nuvem permaneceu sobre o tabernáculo. O Altíssimo estava presente de forma especial no tabernáculo. Veja o que o texto diz. A glória do Senhor encheu o tabernáculo. Êxodo 40, 34. Aquele que é onipresente
não precisa de espaço físico, porque ele preenche todo o universo. Não há limites geográficos para Deus. Aqui nós temos que falar, podemos citar duas coisas. Salmo 139. Para onde me irei do teu espírito? Diz o salmista. Se subir aos céus, lá tu estás. Se descer na escuridão, enfim. Aonde nós formos, Deus está. E principalmente na oração relatada ali por Salomão em 1 Reis 8. Ele diz que os céus e até o céu dos céus não podem conter a Deus, ou seja, são pequenos em relação à grandeza do nosso Deus. Deus realmente está em todos os lugares. Louvado seja o nome do Senhor. E como o comentarista diz aqui, ele não está limitado. Ele não está limitado. Não existe limites geográficos para o nosso Deus. Ele transcende, ele é maior, ele é mais poderoso, ele é mais abrangente do que tudo. Glórias ao nome do Senhor. Continuando então. Entretanto, para se relacionar conosco, ele se manifestou num tabernáculo. Revela-se na igreja local e mostra-se em nossa casa e, por intermédio do seu Santo Espírito, habita em nós. Aqui, irmãos, é uma coisa tremenda. Deus, sendo tão grande, se preocupa em falar conosco individualmente. Quando o próprio Senhor Jesus diz que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Percebam, irmãos, o cuidado que Deus tem para conosco. Até eu me lembro de uma pregação do pastor Luciano Subirá, onde ele fala, que ele não sabe para que Deus vai usar essa informação da quantidade de cabelos. Mas a Bíblia afirma que Deus sabe quantos cabelos nós temos. E para nós realmente não importa o que Deus vai fazer com essa informação. O que importa é que nós sabemos, nós precisamos ter a convicção de que se Deus sabe a quantidade de cabelos que tem sobre a nossa cabeça, isso significa que Ele cuida de nós individualmente. Ele ouve a nossa oração individualmente. Ele nos considera individualmente. E um Deus tão grande, tão tremendo, que se preocupa com um ser tão pequeno como nós. O que podemos fazer por este Deus, irmãos? O salmista diz: que darei eu por todos os benefícios que Ele tem me feito? E a resposta do próprio salmista: tomarei o cálice da salvação, ou seja, servirei ao Senhor, serei fiel a Ele e pagarei os meus votos diante do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é grande, é imenso, é infinito, mas Ele se preocupa com cada um de nós no individual. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando então. 3. A nuvem não é estática. Deus não é inerte, estático. Inerte é parado. Estático também é parado. Deus se movimenta. Ele é um ser que gera vida em abundância, conforme está em João 10:10. Ele se move sobre a terra, cuida do universo e interessa-se por sua vida, querido irmão. Ele é um Deus pessoal. E aqui, meus irmãos, eu queria incluir, para finalizar, o que o Senhor Jesus disse lá em João, no capítulo 5, versículo 7, que diz assim: Deus trabalha até agora. E quando eu estava estudando essa lição, eu parei um pouquinho para pensar sobre isso. O Deus que é todo-poderoso trabalha. A Bíblia diz que trabalha, o Cristo diz que Ele trabalha. E qual seria, irmãos, o trabalho de Deus? O Deus que se move, não é um Deus estático, como o comentarista diz, que fica sentado no seu trono, só na contemplação. Só olhando, só contemplando, não. A Bíblia diz que é um Deus que trabalha. Jesus falando: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, João 5:17. Qual seria esse trabalho de Deus? No meu entendimento, o trabalho de Deus está relacionado a cuidar das suas criaturas. No Salmo 3, versículo 5, Davi diz: eu me deitei e dormi. Acordei porque o Senhor me sustentou. Percebam, me deitei e dormi. Acordei porque Deus, o Senhor, me sustentou. O Senhor estava sustentando o nosso sono durante a noite. Isso é ou não é trabalho? Isso não é ou não é atividade? Deus é um Deus que trabalha. Não é um Deus que apenas contempla. É um Deus que age, um Deus que luta. É um Deus que opera em favor da sua igreja, opera em favor dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E tem um versículo no livro de Isaías, no capítulo 64, versículo 4, que diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti,
que trabalhe para aquele que nele espera. Veja, irmãos, Isaías 64:4. O Deus que trabalha por aquele que nele espera. Isso nos dá a entender que realmente Deus não é um Deus estático, não é um Deus parado, não é um Deus da contemplação. Ele é um Deus do trabalho, um Deus que age, um Deus que opera, um Deus que planeja, um Deus que realiza, principalmente um Deus que cuida de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, 1 Pedro 5:7, Pedro diz: lançando sobre o Todo-Poderoso toda a nossa ansiedade, porque Ele, Deus, tem cuidado de nós. Você se sente cuidado por Deus? Você sente o cuidado, o carinho que Deus tem por você através de cada detalhe que Deus cuida? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Deus cuida de nós. Finalizando, não perca a glória de Deus, nem a intimidade com a sua presença. Ande com Deus, obedeça-lhe à vontade. Aleluia. E na conclusão nós temos: a glória de Deus transcende a qualquer coisa que o ser humano venha a produzir. A glória do Senhor esteve com Israel no Antigo Testamento, com a igreja primitiva, em Atos, e também está na nossa vida. Experimente a presença de Deus. Jesus ainda salva, batiza com o Espírito Santo, cura os enfermos e opera sinais e maravilhas. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Terminamos então a lição de número 12. E querendo fazer algum comentário, fique à vontade para deixar nos comentários desse vídeo. Se você está assistindo o vídeo pelo site Estudantes da Bíblia, pode nos mandar um e-mail no endereço de e-mail que está na página principal do site. Fique à vontade para fazer os seus comentários, as suas críticas. Então, até a semana que vem, se Deus quiser. Graça e paz.